Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, gratidão, Pai, por todos os irmãos estarmos aqui reunidos hoje, Pai, em seu nome, estudando a sua palavra, Senhor. Gratidão, Pai, por seu derramar, pela sua luz, Pai, por iluminar nossos caminhos, por cuidar de cada um de nós, Pai, cuidar das pessoas que a gente ama, Senhor. E de continuar, Pai, cuidando, tratando, Pai, educando, Senhor, ensinando. Sua misericórdia, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não tem o que podemos fazer, Pai. Não tem o que podemos fazer, Pai. O sacrifício, Senhor, de estarmos aqui, Pai. Nada do que podemos fazer, Senhor. Seremos merecedores, Pai. Conseguimos, Pai, retribuir, Pai, todo o amor, toda a misericórdia, tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Tudo que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz, Senhor, naquele Calvário, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Podemos estar aqui dedicado a Ti, Senhor, prostrado, Senhor, te louvando, te glorificando, Senhor, e aprendendo mais, Pai, aprendendo mais, Senhor, bebendo mais desse maná, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, que a Sua palavra transborde em nossos corações, Senhor, traga muita edificação, Pai. E essa manhã, Pai, traga muita luz, muita revelação, Senhor, para todos nós, Senhor. Amém. Senhor. Amém. 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 Bom, o capítulo 4, ele está dividido aqui na minha Bíblia, na minha tradução, em 4 partes. Primeiro, a tentação de Jesus. Depois, Jesus começa a pregar. Depois, Jesus chama os primeiros discípulos. E, por último, Jesus ensina o povo e cura os doentes. Eu vou fazer assim, então. Vou dividir em 4 partes. Tá todo mundo, quem tá com a câmera ligada, todo mundo pode ler? Que aí tem 4 certinho, eu já dou uma parte para cada um. Seu Mário, bom dia, o senhor tá podendo ler? Então tá bom. James, você pode ler para mim, por gentileza, a primeira parte, que é o versículo 1 até o 11? Amém. Eu vou pedir para o seu Mário ler do 12 ao 17, que é a segunda parte. Dona Marineide, se a senhora puder ler do 18 ao 22. E o Fábio termina do 23 ao 25. Por favor. Amém. A tentação de Jesus. Satanás põe o Messias à prova. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele.
Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Deus, então, começou Jesus a pregar. Não, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chama quatro pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E eles lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venha comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, porque mais adiante Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram a Jesus. Desculpa, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Corria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Bem, é, aqui no livro de Mateus a gente vai poder ver, né, a trajetória que Jesus foi fazendo, assim, de forma um pouco resumida, né? Mas muito bacana, para tirar bastante coisa aqui desse capítulo. Eu vou fazer a leitura da primeira parte, aí eu vou fazer alguns comentários e vou abrir para comentar. E depois eu vou para outra parte e fazer da mesma forma, e assim até a gente terminar. Eu acho que cada parte aqui tem um ensinamento diferente. Então, a primeira parte aqui, a tentação de Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse:
Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aqui nesse primeiro capítulo, eu tirei algumas coisas dele que foram momento do deserto, né, na vida de Deus, ou de Jesus, que é Deus. É um momento no deserto, né, de Jesus, a forma como ele se preparou para enfrentar esse deserto e passar por ele, e como ele venceu. Então, aqui, uma coisa que eu queria destacar sobre esse primeiro capítulo é que é o deserto, né, na vida de Jesus. Vocês podem ver que ele passou pelo deserto, assim como todos nós passamos, né? Interessante de ver a trajetória de Jesus na Terra é ver também como ele veio realmente em forma de carne, né? Ele veio em carne para passar por tudo que nós passamos diariamente e mostrar que ele venceu todas essas coisas que nós passamos diariamente nas nossas vidas, né? Todos os problemas que nós passamos diariamente na nossa vida, Jesus veio como carne para nos ensinar e mostrar que ele também passou e nos deixar ensinamentos de como passar por esses problemas que nós passamos diariamente. Então ele mostra aqui que até Jesus, na palavra, mostra até que Jesus passou pelo deserto, né, na vida dele, né? E a gente sabe que todos nós aqui passamos por desertos diariamente, né, nas nossas vidas. E cada um aqui sabe qual deserto está passando na sua vida nesse momento ou já passou, né? E a palavra de Deus mostra claramente, né, que o inimigo ele vem nos tentar nesses momentos que nós estamos passando por esse deserto, né? O inimigo vem nos oferecer coisas que vão nos desviar do caminho, nos oferecer coisas que vão nos fazer cair, né, desistir da caminhada, adorar outros deuses, né, buscar outras formas, né, de sair dessa tentação que estamos passando. E aqui nesse primeiro capítulo ele nos ensina que nós temos que estar preparados. E aqui ele deixou uma forma clara, né, de como estar preparado, né? Ele fala que Jesus jejuou 40 dias. O jejum, que eu acho que todo mundo que já está aqui presente já tem esse entendimento, né? O jejum ele é uma das armas mais fortes que nós temos como seguidores de Jesus. O jejum ele serve para quebrar a carne e para nos deixar mais fortes espiritualmente. Então aqui ele nos ensina, né, nessa primeira parte, Jesus passou pelo deserto e ele se preparou, ele jejuou 40 dias para passar por ele. E ele nos deixou outro ensinamento também de como vencer as tentações no momento de deserto na nossa vida, né? Lendo a palavra, né? Estando afiado na palavra, afiando a nossa espada, né? Que é a palavra de Deus. Então ele deixa esse ensinamento para a gente que no momento de deserto que nós vamos passar, todos nós vamos passar, nós precisamos estar preparados com a nossa espada e jejuando. A espada tem que estar afiada, porque quando alguém vier te tentar, quando o inimigo vier te tentar, você tem que estar firmado na rocha, firmado na palavra, para poder saber como lutar e agir no momento de tentação, né?
Então é isso. Essas foram as coisas que eu tirei desse primeiro capítulo, né? E como também o diabo vem e oferece, né, todos os esplendores da terra. Quantas vezes, né, nós nos tentamos, né, a ir por um caminho que não é nosso, um caminho que nos desvia do Senhor, porque deslumbramos coisas do mundo, né? Temos que estar realmente firmes aí na palavra, para poder passar por esse deserto que todos nós passamos. Eu vou abrir para comentários, se alguém quiser comentar alguma coisa, né, desse primeiro capítulo, para a gente poder ir de um a um. Alguns irmãos tirou alguma coisa, alguém quer fazer algum comentário, alguém tem algo no coração para falar, que sentiu. Eu vou estar abrindo aí esse espaço para a gente fazer comentários e conversar sobre o primeiro capítulo. Dá licença. O que eu aproveitei bem nesse capítulo aqui é a gente sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Foi isso que Jesus fez, né? E somos tentados, nós temos que ter vigilância no momento que você. Existe jejum coletivo, que é envolvido você e a igreja, ou algum irmão, ou a sua esposa, e assim vice-versa, né? Que esse jejum a gente tem que comentar, porque ninguém é adivinhão, né? Eu não vou falar. Quando eu tinha meu ex-marido, quando nós íamos jejuar, a gente já sabia a senha de jejuar, né? Tanto eu como ele. Então, você tem que ter a senha de jejum, porque o inimigo, ele coloca pensamentos ruins em nossa mente, mas o Deus, ele não sabe o que a gente pensa diretamente com Deus, mas ele coloca os pensamentos ruins para ele saber o que está maquinando sobre a vida da gente. Então, Jesus, ele jejuou ali e ele foi tentado. É assim é nós aqui. Nós, quando jejuamos, o inimigo tenta. Eu tenho, assim, um pequeno testemunho que, quando eu jejuava, eu tinha minha casa de Jequié, daqueles pisos antigos, que era cimento vermelho. Tinha uma parte que era vermelho, tinha outra que era verde. E a gente encerava. Sua avó também tinha, né, Fábio, naquela época. Aquele cimento vermelho, então a gente praticamente, principalmente baiano, ele é muito asseado. Quer dizer, tem alguns também que é porquinho, né? Mas baiano é muito asseado. Então, gostava de encerar a casa e tudo mais. E eu encerava a casa e eu não sabia que eu estava idolatrando a casa. Eu não sabia que eu estava idolatrando aquele piso, que ficava tão bonito, alisadinho. A gente passava aquela cera vermelha e encerava com o bumbum arrastando e assim ia, né? Porque não tinha enceradeira na. Eu não tinha, mas depois eu tive. O meu ex comprou a enceradeira. E daí eu encerava e o meu chão ficava muito bonito, muito brilhante. E toda vez que eu ia jejuar, acontecia uma coisa, para me perder a minha graça no Senhor. Então eu não estava sabendo. Aí, quando eu acabava meu jejum, que eu ia entregar o jejum ao Senhor, aconteceu alguma coisa. Meu filho sempre quebrava alguma coisa para sujar aquele chão. E eu pegava meu filho, gritava, batia no meu filho por causa daquele chão. Quando foi um belo dia, Deus, eu falei assim, meu Deus, isso não está certo. Deus falou comigo, você está, depois do jejum, você está judiando do seu filho, porque você está dando mais valor ao chão do que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai. Então, ali foi o anjo que estava falando comigo naquele momento, sabe? Eu falei, verdade. Aí eu falei com Deus no secreto, eu falei, Deus, eu vou pegar para ver se vou falar que eu vou jejuar amanhã. E eu vou ver se é Satanás que está usando a criança para eu perder a graça, para eu perder a unção do jejum que foi para ti. E assim eu fiz. Aí eu cheguei e falei assim: amanhã eu vou jejuar e vocês ficam quietos, viu? Que amanhã eu vou jejuar. Mas eu falei para que o inimigo escutasse eu falar que eu ia jejuar.
Porque o inimigo da nossa alma, gente, ele escuta o que a gente fala. A nossa boca, quando a gente abre a nossa boca, é para profetizar bênção, para abençoar e não para amaldiçoar. Porque quando você abençoa, o Senhor está vendo, e o inimigo fica com fúria, e ele vai querer ultrapassar do que você falou que vai abençoar, e você vai abençoar. E não vai deixar que o inimigo venha atrapalhar a bênção que você tem que exercer. Aí eu falei aquilo para o inimigo escutar, porque ele escuta o que a gente fala, abre a boca para falar. Então, a nossa boca é uma porteirinha que a gente abre para o inimigo querer inibir muitas coisas boas em nossa vida. Então, se você tem um secreto com Deus, não abra a boca para que o inimigo venha escutar. Fique em secreto com Deus. Agora, quando é para falar para todo mundo ouvir, você fala. Agora, quando é com Deus, é você e Deus. Entre no seu secreto e fale com Deus. É no seu secreto, é vigiando. Tem a oração que você ora em voz alta. E tem a oração que você ora em secreto com Deus. É você e Deus. Então, aí eu cheguei e falei que ia jejuar. Quando terminei o jejum, eu já estava preparada. Quando eu terminei o jejum, menino, eu fiz a vitamina, dei para o meu filho, não vou citar o nome, dei para o meu filho, e meu filho, do nada, o menino nem levou a vitamina na boca e o copo caiu. Plá! O copo caiu, melou ao chão, todo o chão vermelho, bonitinho de vitamina. Aí eu fiz assim, eles tomaram um susto tão grande. Aí eu fui e bati o pé no chão. Te peguei, Satanás! A partir de hoje, você não vai mais me entender. Porque o meu Deus é comigo. E você, a partir de hoje, não vai fazer com que eu bata em meu filho porque sujou o chão. Aqui é do Senhor Jesus. A honra e a glória é do Senhor Jesus. E eu te ordeno, Satanás, bata de retirada, porque esse chão não vai tirar mais a minha paz, porque a minha adoração é o Senhor Jesus. E bata de retirada agora. E comecei a cantar, e comecei a limpar o chão, abracei o meu filho, beijei o meu filho, profetizei a bênção sobre a vida dele, e isso eu venci. Assim, Jesus está mostrando para nós que você pode vencer. Quando jejuar, fique em secreto com Deus. Não deixe que o inimigo venha tirar a tua bênção. Porque o inimigo é sujo. A gente sabe que ele é sujo. Mas maior é Deus para estar conosco, para dar-nos discernimento de vencer. Esse testemunho pode não valer nada nesse momento que eu estou contando, mas para mim foi muito forte, porque eu não idolatrei mais aquele chão. As pessoas, para você ter ideia, eu escrevia assim do lado de fora, deixava lá escrito: tire o sapato quando estares aqui para não sujar o chão. Olha que coisa feia. Meu ex-marido mesmo, coitadinho dele, vinha cansado, tinha que tirar o sapato lá fora para poder não sujar o chão. Então, às vezes, você tá deixando algo, dando mais honra a algo na tua vida e vendo que Deus é que é digno de toda a honra e toda a glória. Não vamos idolatrar nada. Não vamos deixar nada tirar o primeiro lugar de Deus em nossa vida. Pois sempre aquilo ali. Mas você, na hora do seu jejum, vigie, porque depois do jejum vem a tentação. Jesus está mostrando aqui, ó. O inimigo foi até Jesus para tentar Jesus. Jesus com fome. E aí o inimigo ousado foi lá dizer: ah, tu tá com fome, então eu vou te dar esse pão aí. Ó. Jesus, olha, sai de perto de mim, sai da minha beira. Isso é o que eu estou dizendo aqui, né? Então, a gente tem que saber dizer, na hora que o inimigo vier mostrar depois do seu jejum, ofertas, bandejas, vamos ter discernimento de Deus para dizer, em nome de Jesus, eu te rejeito. Bata de retirada agora, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Para mim, um fato mais interessante que aconteceu aqui nesses primeiros versículos é que Jesus falou. Isso eu não posso esquecer, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Isso nós temos que guardar dentro do nosso coração, porque não é só o alimento,
a carne, o arroz, o feijão, as coisas que nós necessitamos no dia a dia, que nós vivemos, não. Nós necessitamos estar em espírito, lendo, estudando, analisando e repassando aquilo que Deus coloca na nossa mente, para alimentar o ser humano. Porque o ser humano, ele é carente de muitas coisas. Aliás, o ser humano, ele é insaciável. Ele está sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E quando ele consegue, ele despreza aquilo que ele consegue e já quer mais, já almeja outra coisa. O mundo moderno, amados, é que nos leva à derrota. Porque você vê que hoje em dia as pessoas na internet, na televisão, nas redes sociais, elas querem ter o melhor. Todo ano quer trocar de carro. É uma roupa nova que lança. É a moda da primavera, verão, outono, inverno. E as pessoas estão sempre se envolvendo com as coisas desse mundo. Entra em dívida, gasta até o que não tem para estar na moda, para estar adquirindo as coisas do momento. E a palavra de Deus nos fala aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que é que Deus nos ensina? Que nós sejamos humildes, que nós não adoramos as coisas deste mundo, para não nos envolvermos com ela. E todo aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então, você quer levar uma vida bacana, uma vida sossegada, quer ter paz de espírito, seja comedido nas suas ações, nas suas atitudes, no seu temperamento, nos seus desejos carnais. Seja temperado, seja prudente. Não queira ter tudo que o mundo lhe oferece, porque você vai se enrolar. Seja comedido, seja humilde, você vai ver uma vida tranquila. Você se encaixa nessa palavra aqui, ó, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus para nós? São os mandamentos dele. Filho, não te esqueças da minha lei. Em teu coração guarda os meus mandamentos. E eles te acrescentarão anos de vida e paz. Né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Enfim, são muitas coisas que Deus nos ensina e nos ajuda a viver. É isso que Jesus falou aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, você vai viver tranquilo aqui na terra. Você vai ter uma passagem por aqui e vai deixar um legado muito gostoso, muito favorável, não só para você, mas para todos os seus familiares, filhos, netos, parentes, amigos, vizinhos. Você vai ser lembrado. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Amém. Amém. Essa primeira parte fala para mim, embora seja talvez redundante, mas Jesus nos ensina comunhão, fé e obediência. Nessas três tentações. Primeiro que chamou a atenção também é que assim que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser provado. Eu não sei se tem alguma coincidência aqui, mas muitas vezes depois que a gente se converte, algumas provas nos sobrevêm, né? Será coincidência? E o que Jesus usou
para resistir foi o jejum e a palavra, bem como o Lucas chamou atenção, né? E aí, interessante que Jesus cita, a palavra fala de três tentações, né? Como meu pai comentou, a importância importância de se alimentar da palavra. O que é a palavra? É a comunhão. A fé, não provar a Deus é manter a fé. E adorar a Deus sobre todas as coisas é obediência. Porque quando Jesus estava no deserto, eu tenho certeza que ele estava conversando com Deus o tempo todo, conversando com o Pai o tempo todo, se alimentando da palavra, que é a comunhão. E ele mostra para o diabo que ele não precisa provar a Deus. Ele acredita, independente de qualquer coisa, ele acredita. Ele não precisa colocar a prova. Isso é fé, é acreditar. E depois ele obedece o mandamento de Deus: não adorai outros deuses além de mim. Então eu anotei esses três pontos aqui que eu achei que tocou meu coração, né? A tríplice para resistência: comunhão, fé e obediência. Amém? Amém. Eu, ó, muito, muitas palavras bonitas aí, né? A gente, meu Deus, tem muito um texto tão pequeno aqui, um trecho pequeno e tanta coisa, tanto aprendizado. Eu queria chamar atenção para aquilo que a dona Marinete falou também, que é uma coisa maravilhosa. A gente, às vezes, né, idolatra coisas que a gente nem percebe, né? E que às vezes rouba a nossa, né, a graça de Deus, né, quem é Deus na nossa vida, né? A gente possa realmente. A gente fala, né, o tempo todo, né, que a idolatria não é só de imagens, né? A idolatria não é só, mas a idolatria pode se tornar qualquer coisa que a gente tem na nossa vida, que a gente dá mais importância do que realmente deveria, né? Que a gente possa vigiar o tempo todo para que não roube, né, a presença de Deus ali. O que me chamou bastante atenção, eu fui tentar encontrar onde estão esses trechos aqui, porque todos esses trechos aqui onde o diabo também usa a palavra, né? Ele usa a palavra para nos confrontar, né? E esse primeiro Resposta. trecho aqui que fala aqui, ó, né? Ele tá falando aqui no chat GPT que tá lá em Salmos. Ele até fala aqui, ó, Salmos, vou ler pra gente aqui, ó. Tá em Salmos, ó, 91, né? Salmo 91, que é um salmo super importante, né? É, acho que foi esse salmo, né, James, que a gente tava ali no. Não sei se na sua caminhada ali, mas no Legendários a gente Foi falava 23, muito, repetia muito, né? foi o 23 que a gente ficou No lendo. 23? É. É, muito bonito também. Eu Mas, tenho a impressão mas que era talvez a gente 91 tenha lá lido no, no, 91 no também. meu, no minha turma lá, né? Mas ele tem um trecho aqui, é o 10 e o 11. 11 e 12, que é essa parte que Jesus fala, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. E aí a resposta que Jesus traz está em Êxodo 17, que ele fala aqui que é a água da rocha em Refidim, que é. Vou ler rapidinho aqui para a gente, ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acompanharam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber.
Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés chamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? E aqui a gente traz muito essa questão, né? Porque às vezes a gente pode cair na tentação de querer tentar, né? Se Deus está comigo, Ele vai fazer, né? Se Deus está comigo, né? Então Deus não está comigo, que as coisas estão dando tudo errado, né? As coisas estão. E, e a gente corre o risco muitas vezes de cair nessa tentação, né? Que a gente possa lembrar sempre dessa palavra, né? Se proteger, né? Para que a gente não venha a desafiar, né? O Senhor aí, né? E eu achei interessante essa referência de onde estavam na palavra, né, essas duas partes, né, onde o diabo usou a própria Bíblia, né, para poder tentar Jesus, né, e a palavra na qual Jesus utilizou para falar, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Eu tinha para acrescentar esse trecho aqui. Obrigado. É um trecho bem especial, né? Acho que ele é um texto que é uma arma poderosa aí para os nossos dias, nosso dia a dia, né? Na caminhada cristã. E é muito interessante ver aqui no final que quando Jesus diz para Satanás, né? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Aí o que vem no final? Então, depois que Jesus resistiu ao diabo, depois que ele passou pelo deserto, resistiu ao diabo. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então, o que mostra aqui? Quando você existe, quando você passa pelo deserto e resiste, confia em Deus, tem uma recompensa lá no final, né? Além do diabo partir em retirada, anjos vieram e o serviram, né? Deus, ele recompensou a luta ali de Jesus no deserto. E aqui traz a questão da idolatria também, né, Lucas? Porque não servirá a dois deuses, né? Também. E é muito claro aqui, né? Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto, né? Bom, Exatamente. é muito marcante, né? Muito explícito, né? Olha, É, exatamente, falou. somente a Ele toda a glória, né? Exatamente. Então, que horas são? 13 minutos para terminar o devocional. Aí vamos tentar fazer aqui uma leitura do resto agora do capítulo 4. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar. Na região de Zebulon, Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha que interessante, né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? Todo o Velho Testamento ele conversa com o Novo, né? Ele vem anunciando, né, o Novo Testamento. E aqui ele mostra mais uma profecia de Isaías, mostrando, né, que ele já tinha predito quando Jesus iria começar a pregar. Ele fala aqui, ó, no versículo 15: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios.
O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa é a profecia de Isaías, né? Daí em diante, Posso ler? Jesus... Pode ler. Posso ler aqui a profecia de Isaías aqui? Pode Está ler. lá em Isaías 9. Olha aqui, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe ferra os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daquele que pelejavam com o ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aí, lá, Isaías capítulo 9, você pode confirmar o que está escrito aqui em Mateus. Nossa, é tremendo, mano. Fico até Maravilhoso. arrepiado, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso aí, que bonito, né? É impressionante. Aí no versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar. Aqui, ó. Vou falar aqui, ó, Lucas, rapidinho. Quando que foi escrito o livro de Isaías? Nada mais que 740, 680 antes de Cristo. Antes de Cristo. Impressionante. Impressionante. E aí vale destacar aqui, ó, que daí em diante Jesus começou a pregar. Aí eles destacam aqui, né, o que ele começou a pregar. Arrependam-se, né? Ele começou a pregar arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento dos pecados, né? Jesus chama os primeiros discípulos, no versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que é interessante aqui, né? Eles largaram imediatamente a vida deles para seguir a Jesus. E aquilo que eles faziam na vida deles, que era pescar, na verdade era só, não era o propósito, né? A pescaria que eles iam fazer, tudo que eles fizeram a vida toda, que era pescar, estavam preparando eles para o real propósito deles, né? Que ia ser pescar agora pessoas. É interessante isso porque eu já comentei aqui com vocês uma certa vez que em alguns momentos agora eu consigo ver que algumas coisas que eu passei na minha vida eu consigo usar ela para o reino de Deus, não só como testemunho, mas também é como testemunho, né? Porque como eu consigo
ensinar, eu consigo mostrar para as pessoas que eu já passei por lá e dar uma luz para essas pessoas. E quantas coisas na nossa vida a gente não sabe, mas aquilo ali está sendo ou já foi para um propósito, para Deus, né? Para a gente usar no reino de Deus. E somente quando você está buscando a Deus, né? Você consegue começar a ver essas coisas, né? Que algumas coisas que você passou na sua vida, elas vão ser armas para o reino, como propósito, né? Nas mãos de Deus. E aqui essa parte que me chamou a atenção isso, né? Não só a obediência, né? De deles largarem imediatamente o que eles estavam fazendo para seguir Jesus, mas também como Jesus usou as coisas que eles fizeram a vida toda, o que eles passaram, como um propósito, né? Como uma arma ali para o reino. É muito interessante. Eu vou ler essa última parte e a gente comenta. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. E é isso, pessoal. Esse é o capítulo 4. E nessa última parte aqui, que eu destaco para a gente comentar é como Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele sempre nos ensinou a amar e servir, o que é muito diferente desses falsos profetas de hoje em dia, né? Você tem que marcar, agendar, né, para poder receber uma palavra, receber um discipulado, o que foge totalmente do que Jesus ensinou e nos deixou, né? Você vê de todos os lugares vinham e ele os atendia, os curava, os libertava, né? Amém. Glória a Deus. Só para terminar, irmãos, ontem eu contei o testemunho lá daquele homem lá, eu fui no hospital visitá-lo, e aconteceu exatamente como o Espírito Santo falou. 3 dias depois ele teve alta do hospital e voltou para casa curado. Para a honra e glória do Senhor, para que os médicos saibam que Deus existe. E Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oh, glória. Valeu Fiquei com a isso na pena minha levar cabeça, aquela seu Mário. pancada no Falei, pô, a carro. gente esqueceu do principal. Um Esqueci, rapaz, milagre. de falar o principal, né? Mas aquilo me ficou formigando, que eu falei, não, hoje eu tenho que falar, né? Que o homem realmente saiu do hospital e são. Um dia depois a infecção já havia, sabe, os médicos passaram e diz a minha cunhada que não conseguiu, o médico não conseguiu explicar o que aconteceu, mas é aquilo. Problema espiritual, só Deus pode dar o retorno, né, amados? Por isso que está escrito aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E aquele homem saiu de lá. Deus deu uma nova chance para ele. Glória a Deus. Meu Deus. E espero que ele esteja seguindo a caminhada aí com Cristo aí. E era o chamado, né? Eu tenho um filho na fé, ontem eu estava conversando com ele, ele já me deu muitos netos, viu? Ele é capelão hoje.
É, é uma pessoa muito bacana, sabe? Ele tem mais de. Ele vai estar com 80 e tantos anos, rapaz. Eu visitei ele pela primeira vez no hospital, lá em Diadema. Ele também estava entre a vida e a morte, estava entubado lá, tinha passado por uma cirurgia, um cateterismo, é cateterismo que chama, né? E a esposa dele passou na loja lá e falou para mim: ó, meu marido está internado lá, entre a vida e a morte lá. Ele teve um ataque cardíaco fulminante. Aí Deus tocou no meu coração, fui lá orar por esse homem. Meu Deus do céu. Aconteceu a mesma coisa, Barão. Hoje esse homem é um, nossa, é um dos meus primeiros filhos na fé, sabe? Ele já me deu tantos netos. Eu estava conversando com ele ontem. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu leio essa É parte aqui, ó, assim, a seu vida Mário. é assim. É. Desculpa, seu Mário, você vai falar mais uma coisa, pode falar. Não, não. Já falei tudo que tinha que falar hoje. Deus Quando abençoe. eu leio essa parte aqui no final, o que me trouxe muito à memória e tem muito a ver com o que o senhor está falando, que esses homens que Jesus chamou, eles são dignos de serem imitados, né? Paulo diz ali, né, nas cartas dele, né, que vocês sejam os meus imitadores, né? Então, os discípulos aqui que caminharam com Jesus, que foram, né, selecionados, chamados, né, imediatamente largaram, né, tudo, né, e seguiram, né, deixando o barco e seu pai, né, às vezes até a própria, né, sai de casa, né, vai mesmo, missão, né, você vê aí tantos missionários, muita gente que vai fazer o ID, né, vai fazer a transformação. E além da obediência, seguir, aprender a palavra, estudar, né, fazer esse mergulho, né, esse mergulho profundo, caminhar com Jesus, caminhar com Cristo, é aqui, ó, Jesus percorria toda a Galiléia. É para isso que Jesus nos chama, né, para que a gente caminhe, né, para que a gente leve a palavra, para que a gente seja sal, né, que a gente cure os enfermos, as doenças. Esse Esse testemunho aí do seu Mário aí traz muito isso, né? Seu Mário caminha com Jesus há muitos anos, né? E, e aí chama muito a isso mesmo, ó. Sejam imitadores, né? Dos que caminham com Cristo, né? Para que a luz seja levada onde precisa levar, que a cura, né? Seja levada onde há necessidade, né? E a cura não é cura por si só, né? Porque não é uma magia, não é uma mágica, né? A cura é uma luz, né, que transforma a vida de quem está sendo curado, quebra a incredulidade, cura também quem está do lado, né? Então, até os médicos, né, que acabam virando, né, como assim? Não estou entendendo, né? O que está acontecendo aqui, né? E É, aí, ó, e aqui vem falando, ó, e da Galiléia, né, de Decápolis, Jerusalém, Judéia, né, da além do Jordão, que aí da além do Jordão pode ser os quatro cantos do mundo, né? sim, Numerosas multidões o seguiam, né? Numerosas multidões o seguem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. o Obrigado, nome seu Mário. desse Obrigado por você ter terminado aí o testemunho de ontem. Fiquei encafufado com isso aí também, viu? o nome desse meu filho na fé aí, que me deu muitos netos, o nome dele é Zé Marge. Eu conheci ele no hospital, no leito, com ele estava com 60 anos, hoje ele já está com 80 e lá vai, olha, e tá lá, ó, todo dia manda mensagem para mim, fala comigo, nós estamos, em espírito, nós estamos juntos diariamente. E eu fico impressionado, porque ele estava muito ruim mesmo, muito ruim. E eu falei a mesma coisa que eu falei para esse homem aí. Eu falei para ele, ó, Deus mandou aqui, eu vou orar por você. Se você crê na palavra de Deus, Deus vai tirar você daqui para você servir Ele. Você quer? Ele apertou minha mão. Só que, viu, ele não começou a servir a Deus. Aí eu passando por acaso, uns 20 dias depois, lá na casa dele,
Ele estava assim, ó. Eu falei, mas rapaz, mas por que que você está assim? Você não ouviu a palavra de Deus? Eu não falei para você que Deus ia tirar você do hospital para você servir Ele? Por que que você não está servindo Ele? Falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma campanha aqui de 7 semanas na sua casa. Vou explicar para você, através da Bíblia, o que que Deus quer de você. E você vai ficar curado. Eu vou orar por você aqui agora, em nome de Jesus. E esse negócio que está passando aí no seu peito aí vai passar. Esse chiado vai parar agora, em nome de Jesus. Rapaz, eu orei por aquele homem naquele dia. E quando eu terminei a oração, parou o chiado dele, sabe? E ele me deu autoridade para mim fazer a campanha lá na casa dele de 7 semanas. E hoje esse homem está servindo a Deus. Sem chiado, viu? Tá assim, ó. Tá um espetáculo de homem. Rapaz, engraçado, rapaz, mas tem um detalhe aí também que eu quero contar para vocês. A esposa dele, ela é mais nova que ele, assim, uns 10 anos, sabe? E ela também teve um problema, foi parar no hospital com uma pedra no rim. Muito mal mesmo, a mulher ficou verde. E os irmãos foram lá orar por ela lá, e oraram, e esmiuçar a pedra. Ela ia para a mesa de operação para ser operada. E os irmãos oraram lá por ela, pediram para Deus esmiuçar a pedra dela, que ia sair na urina sem precisar operar. E dito e feito, varão. 3 dias depois, a mulher, o médico falou, mas o que está acontecendo aqui? Eu estava com umas pedras enormes aí, né? Tiraram lá o exame de novo, não tinha mais nada, rapaz. Tudo areia saiu assim pelo canal da urina dela. Mas essa aí não se converteu ainda, viu? Essa ainda não se converteu, nós estamos orando, a esposa do Zé Márcio, tá? Estamos orando por ela. A mulher é dura na queda, viu? Mas Deus está fazendo a obra. Mais cedo ou mais tarde ela vai se dobrar diante do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Amém. Viu, gente? O que eu aprendi através desse capítulo aqui, que Jesus chamou os pescadores, e eles largaram as suas redes e foram atender o chamado. O que é que Deus fala conosco nessa manhã? Que nós temos que ter o nosso ouvido sensível à voz de Deus, para na hora que Jesus nos chamar, a gente está pronto aí. Por Deus, eu quero sentir de Deus, Deus levanta, como Deus falava comigo no passado, ele vai falar comigo no presente agora. Eu sei que ele vai dizer assim, ele vai me inquietar e vai dizer para mim, levanta e vai. Então eu já vou estar com a direção para onde eu vou. Ele vai saber o lugar onde que ele vai me levar para visitar a alma. Quando eu tiver, que o Senhor tiver de me levantar e dizer assim, vai na casa de Maria tal, como eu já tenho, Deus já falou comigo, em nome de Jesus. E então é isso aí, gente. A gente tem que correr, porque tem gente lá que está na cama e precisando ouvir de falar de Jesus. Então o amor de Deus tem que cair sobre a vida de nós, largarmos. Então nós temos que largar tudo e ir no ID que Deus quer, né? Brilhar no meio do vizinho, olhar o seu vizinho que às vezes está precisando e você não está vendo, e correr lá e falar de Jesus. Amém, meu amor, meus amores. Beijo na paz. Amém. Uma vez eu estava Amém. no treinamento do Paulo e o Paulo estava explicando algumas coisas que eram muito profundas. E tinha um rapaz que estava sentado do meu lado e ele estava com o computador dele e ficava trabalhando, queria puxar conversa comigo, puxava papo, e eu tentando prestar atenção lá, né, na palestra do Paulo e o rapaz ali e tal. E aí, quando terminou ali, deu um intervalo, né, a gente chamei ele para conversar um pouquinho. O que você tá achando? Ele falou, mais do mesmo, né? Não sei o que e tal, meio que. Eu falei e tal. Aí, sei que a gente foi conversando, e eu cheguei num momento assim que eu perguntei para ele: você já teve algum momento na sua vida, alguma passagem onde você teve sei lá,
algo muito desafiador, né? Ou ficou doente, ou alguma queda, alguma. Não, minha vida foi sempre tranquila, sempre em linha reta, assim, sempre. Aí eu falei assim, agora eu entendi por que que você não está dando tanta atenção para as palavras que estão sendo ministradas ali na frente. Eu falei, porque, irmão, se você passar pelo vale, cada palavra daquilo ali, ó, vai ser de suma importância para você. E a gente não precisa passar pelo vale para aprender. Então, e glória a Deus, cara, que você está aqui tendo a oportunidade de receber essa palavra sem precisar sofrer para aprender, sabe? E, e as pessoas, às vezes, que estão no sofrimento, como a senhora falou, a senhora Camada, né? O que a senhora falou, às vezes ela precisa de levar, né, ouvir a palavra necessária para, né, que o coração dela seja tocado e ela possa, né, ser transformada, né? Receber o que precisa realmente, né? Que é o poder do Espírito Santo na vida dela e sabe-se lá o que Deus tem preparado para ela, a gente nunca sabe, né? Pode ser aí o seu Mário aí falou que tinha 60 anos, agora já está com 90, quase 90 aí, ministrando, levando a palavra, e, né? Que, glória a Deus, né? A gente não Glória pode a perder a Deus. oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. O James sabe, lá no método CIS, lá em São Paulo, quando eu fui participar, primeira vez que eu fui lá, eu ganhei 3 almas para Jesus lá dentro do método lá. Ganhei um sargento da rota policial lá. O homem chorou, nossa, aceitou Jesus lá dentro, foi uma benção. E ganhei um casal lá que estava. Eu estava sentado assim, atrás deles, umas 3 cadeiras, uns 5 metros de distância. Mas Deus falou assim comigo: vai lá falar com aquele casal agora. Eu levantei de onde eu estava e fui lá e falei com o homem. Deus me enviou aqui. Nossa, o homem levantou assim, ficou olhando para mim. Aí eu comecei a contar o que estava acontecendo entre ele e a esposa. Você acredita? Eles estavam lá para se separar. Mas não, hoje vocês vão aceitar Jesus aqui, a vida de vocês vai mudar. O homem era um grande empresário lá de Santa Catarina, eu perdi o contato dele. Tem uma foto dele aqui e tudo, mas perdi o contato, porque o meu celular deu pau, né? Apagou tudo e eu perdi o contato dele. Mas eu ganhei 3 almas para Jesus lá dentro do método CIS, cara. Lá dentro. Não pode perder a oportunidade, tem que, entendeu? As pessoas estão aí ansiosas, rapaz, estão querendo ter comunhão com Deus, quer se aproximar de Deus. E o aceitar Jesus é uma garantia de que mais cedo ou mais tarde, nós não sabemos o tempo, a pessoa vai ter um encontro com Ele. Primeiro você tem que aceitar. Se você aceitar Jesus, pode ter certeza que Ele vai se apresentar para você como se apresentou para mim. Que eu aceitei Jesus quando eu tinha 22, 23 anos de idade. Eu fui ter um encontro com Jesus mesmo aos 43 anos, 20 anos depois. Aí é que a minha vida começou. Você vê como é que é as coisas, né? Então, o primeiro passo é esse, você aceitar. Muitas vezes você aceita, mas você continua levando uma vida, né? Normal. Mas Deus está olhando para você, ó. Está olhando, aquele meu filho ali, uma hora certa eu vou puxar o anzol, ele vem com tudo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive esse encontro com Deus, realmente, rapaz, aí a coisa mudou. Nossa, aí eu estou aí até hoje, graças a Deus, fazendo a obra dele e alegre, né? Alegre. Passando por provas e tudo, mas amém. Deus sabe todas as coisas. E olha, saiba vocês, amados, que ó, essas 2 horas que você passa aqui de manhã, estudando a palavra de Deus, e quando você vai na igreja, o tempo que você dedica a Deus, nossa, isso tem um valor imensurável, entendeu? Você está pronto, você está apto a fazer qualquer coisa por Jesus. Não temas, não temas, tá? Se você encontrar alguém, se o Espírito Santo tocar em você, encontrar alguém necessitando de ouvir a palavra, de ouvir uma oração, não perca tempo, não temas, tá? Não se reprima, faça aquilo que o Espírito Santo pede para você, porque você vai ganhar essa alma para Jesus. Aquilo que eu falou ontem a respeito da professora lá, daquela mulher, a respeito do marido dela, com certeza, Deus vai responder às nossas orações e você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para ela e você vai ganhar essa alma para Jesus. Continue,
Continue nessa pegada, que vai dar tudo certo. Amém? Deus te Amém. abençoe, Lucas. Deus abençoe, Samuel. Tenho certeza, Samuel, que hoje você foi impactado pelo poder do Espírito aí. Só de ler a palavra aqui, Deus impactou você. Eu senti que Deus foi lá na sua alma, mexeu com o seu interior. Só de você ouvir aqui a palavra. Isso é gostoso. Isso é que nos mexe, nos ressarce, né? Isso é gostoso. Amém. Amém? Amém. Lucas, quem traz a palavra, Lucas, amanhã? Quem faz oração? Deixa eu ver. Fiquei sabendo que tá todo mundo de férias, seu Mário trouxe ontem, então, Fabão, acho que é você amanhã. Eu? Tá bom, tá bom. Vou falar de Tá ouvir o na hora de James, mas chamar tá o bom. James aí Tá na hora de chamar o James, a Marineiro aí também. Tô precisando ouvir esse É. pessoal aí. James, quer trazer amanhã, James? Não sei se ele tá podendo falar ainda. Se sentir no coração de trazer, alguém quiser, manda Vou ver bala. com o James se ele quer trazer, tá? Tá bom, fique à Tá vontade. bom. Tá? Se ele não Chamar puder Inês trazer, você também. traz, Samuel. Amém. Tá bom, gente. Bom, fica assim Quem faz então? oração? Bora orar aí. Vamos. Alguém tá assistindo de fazer a oração hoje? Faz aí, Lucas, você, meu querido. Faz você. Você começou, termina aí. Cuidado aí, tá dirigindo. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido, obrigado, Senhor, por esse devocional de hoje, Pai. Obrigado por esse alimento que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Pai, pelo testemunho de cada um, Pai. Como é importante ouvir, Pai, esses testemunhos, Pai. Como a gente aprende, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos permitiu levantarmos e estarmos aqui renovados, Senhor, buscando a Ti. Eu te peço, Pai, nesta manhã, baseado no que nós lemos, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, a passar pelo deserto, Pai, passar pelas provações, Senhor. Nós tenhamos força para passar por todas essas provações, por todos esses desertos, e que todos que nós entrarmos, nós tiremos lições valiosas de lá, possamos usar no Teu reino, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero pedir pela vida de cada um aqui presente, Senhor, pela vida de cada um que não pôde estar presente, Pai. Cuida, Pai, desse dia, Pai. O irmão James, que está encerrando o dia dele, Senhor, que amanhã ele acorde renovado, Pai. Que o Senhor traga a todos nós renovo na mente e no coração, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que amanhã nós sejamos aqui de novo, Pai, firmes, aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Que a cada dia o Senhor traga mais e mais pessoas nesse devocional, Senhor, para que nós possamos enriquecer mais ainda, Pai, com Sua palavra, e também poder levar, Pai, a palavra para mais pessoas. Em nome de Um pouco Jesus, só aqui no amém. preço, que eu não consigo. Isso vai ter só do pão amanhã. Não, mas ali tem. Eu já botei ali para tirar o gelo. Amém, irmãos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a Obrigado. todos vocês. Tenha um dia de Amém. vitória. Em nome de Tchau, Jesus. tchau, gente. Tchau. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Somente